O Morro dos Ventos Uivantes, a obra-prima de Emily Brontë, publicada em 1847. Esta análise foi baseada exclusivamente na adaptação cinematográfica da obra, sem entrar nos méritos e nas diferenças técnicas do livro, focando na força que a história desse casal ainda exerce no público do mundo inteiro, cumprindo o propósito do canal, lendo o ontem para entender o hoje. Olá, eu sou Luna Banks e você está no Palavras e Telas. E hoje nós vamos mergulhar em uma das grandes histórias da literatura. A infância, muitas vezes, pode ser um período sinistro. As crianças são seres vulneráveis, indefesas e imaturas, e os adultos frequentemente se aproveitam dessa fragilidade para exercer domínio. Para muitos, a infância é o momento em que mais se sentem sozinhos, cercados por adultos que estão ocupados demais tentando sobreviver e dar conta do mundo. Nesse cenário, o cuidar acaba se resumindo a obrigações básicas de higiene e alimentação, frequentemente acompanhadas de brigas, agressões, castigos e a busca por terceiros para terceirizar essa criação. Para muitas pessoas, o melhor dia das suas vidas é quando finalmente crescem, ganham independência e podem escolher partir. Na época de Heathcliff e Catherine, os pais eram extremamente distantes dos filhos. Não havia demonstração de afeto. As crianças viviam isoladas, não eram ouvidas, enfrentavam regras severas e punições físicas. Quando os pais possuíam algum vício, então, aí a situação se agravava. Qualquer atitude da criança virava motivo de chacota, acusação e culpa pela infelicidade dos adultos. Vemos isso claramente no pai de Catherine, um homem ausente que não escutava a filha. Na cena inicial, ela chora querendo atenção, mas ninguém a ouve. O pai a acusa de ser chorona e diz que por causa disso vai sair para beber, quando tudo o que ela queria era sua companhia. A babá Nelly, que deveria exercer o papel materno, também ignora os seus sentimentos, repetindo que ela chora por qualquer bobagem. Catherine vivia sozinha em seu próprio mundo, sem interações reais, e é nesse contexto que chega Heathcliff, um menino abandonado e que passa a ser tratado quase como escravo pelo senhor Erco. Ao vê-lo, Catherine fica tão feliz que logo cria um laço de amizade e jura ao pai que cuidará dele. O pai, de forma fria, diz que ele será o bichinho de estimação dela e permite que ela lhe dê um nome. Ela escolhe o nome do seu irmão que faleceu. Imagina a alegria dos dois. Por pior que fosse a vida de Heathcliff sob as ordens do senhor Erco, ele tinha suas horas livres com Catherine. Nas montanhas, ambos conheciam a liberdade e o prazer de compartilhar a infância. Eles se tornaram o porto seguro um do outro. Mesmo que a imaturidade ainda não tivesse despertado amor romântico, a parceria e o elo já estavam consolidados. No entanto, em meio a tudo isso, Heathcliff frequentemente era agredido pelo pai dela, deixando Catherine arrasada por não poder defendê-lo. Desde cedo, ele se mostrou um cavalheiro, respeitando-a, protegendo-a e mantendo-se sempre ao seu redor. Quando eles crescem, o amor desperta. Por possuírem um laço familiar tão forte, tendo crescido quase como irmãos, eles não sabem bem direito como lidar com esse sentimento, que parece quase errado. Imagine você, duas pessoas criadas isoladas, sem escola, sem meios de comunicação, sem a presença da mãe, que costuma ser a base da família, tratadas como a escória, recebendo apenas ordens e críticas. É impressionante como um menino como Heathcliff, que sofreu tanta rejeição e violência, consegue ainda respeitar Catherine, tratando-a com total reverência. Inclusive, no momento em que ele vai atrás dela e encontra ela se masturbando, e ela confessa que é por causa dele, ele se declara, mas mantém o respeito, sem forçar nenhuma intimidade. As coisas se complicam quando a família de Catherine perde os recursos financeiros devido às dívidas do pai. A situação da família fica tão precária no rigoroso inverno de Yorkshire que falta comida, a casa perde a manutenção e não há lenha para o aquecimento. Tanto que tem uma cena que Heathcliff chega a quebrar uma cadeira para fazer fogo e aquecer Catherine. E é nesse cenário de extrema miséria que surge quem? Edgar Linton.
Um homem de família rica e estruturada. E diante de uma proposta de casamento tão tentadora, qualquer mulher na posição de Catherine escolheria o casamento para salvar a todos. Ela chega a confessar que seria humilhante casar-se com Heathcliff naquele momento, pois eles iam perder tudo e não teriam aonde morar. E casando com Edgar, ela tinha a possibilidade de salvar a propriedade e ajudar todos, inclusive o seu amado Heathcliff. E analisando friamente, era a única saída que Catherine tinha. A governanta Nelly, agindo como uma figura materna ou aquela tia que quer o melhor para os seus, acaba persuadindo Catherine a escolher o caminho mais seguro e recompensador. E não venha me dizer que você faria diferente, porque eu tenho certeza de que muitas de nós agiriam igual para proteger quem nós amamos. E no caso da Nelly, inclusive garantir o próprio emprego. A casa estava em ruínas, precisando de reformas, o alimento já estava escasso, já não tinha mais lenha para se aquecerem e o rigoroso inverno daquele lugar era muito severo. Os credores iam tomar a propriedade. Esse era o cenário. Imagine se você estivesse diante disso e precisasse ajudar a sua filha, sua sobrinha ou a pessoa de quem você é responsável a fazer uma escolha. Eu acredito que não seria diferente da Nelly. O problema era que Nelly era uma manipuladora nata, que agia em silêncio para moldar as situações, conforme o que ela achava melhor, ignorando a dor individual e tratando os outros com a mesma crueza com que talvez ela tenha sido tratada. O grande ponto de virada ocorre quando Heathcliff ouve secretamente parte da conversa entre Catherine e Nellie. Por causa de sua imaturidade em lidar com a rejeição e pelo medo de perder seu único porto seguro, ele foge imediatamente, sem ouvir a explicação completa. Isso mostra a imaturidade dele. Eu acredito que quando se é criado sem uma base de família, escola, exemplos e amor, fica difícil as pessoas saberem tomar decisões e resolver seus problemas pelo diálogo. Então, é mais comum que essas pessoas queiram se vingar, e geralmente elas escolhem castigar o outro. Assim, não fez o que eu quero, não tem o que quer. Infelizmente, é o que mais vemos nos relacionamentos, tanto de casais quanto de família. As pessoas, elas não sentam para conversar, tentar entender, tentar um acordo. Elas escolhem se fechar e castigar, punir o outro. Catherine perde o chão. O único homem que a entendia e prometera nunca abandoná-la havia partido. Ainda assim, ela passa meses na montanha, esperando o seu retorno. Mas a fome e os credores não esperam. Ela se vê obrigada a casar-se com Edgar. A atração sexual de Catherine para o Heathcliff havia sido despertada na noite em que ela presenciou os funcionários do casarão tendo relações sexuais. Você lembra? E Heathcliff a cobriu para tapar seus olhos e boca. Naquele momento, gerou nela um desejo avassalador. Após a partida dele, embora nunca tenham tido relações sexuais, Catherine não consegue se entregar ou sentir prazer com mais ninguém. A vida sexual com o marido Edgar torna-se difícil e dolorosa, pois tudo arremete a Heathcliff, chegando ao ponto de ela pedir ao marido para repetir os mesmos gestos de contenção que Heathcliff fizera com ela. Essa dinâmica de um casamento sem alma é um tema recorrente na literatura clássica de casamentos arranjados, como em Madame Bovary e Ana Karenina. Eu acredito que quando temos um encontro de alma, ele é visceral, justamente porque transcende o físico. É uma sede de beber o outro, de ser um com o outro, e nem sempre entendemos isso. Sabe por quê? Porque não é todo mundo que tem esse encontro de almas. Muitas vezes nós não damos tempo para receber aquilo que nós merecemos, de acordo com o que nós somos, como no caso de Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito. Ela já tinha passado da idade de casar e, mesmo assim, ela esperou um par que fosse compatível com quem ela era. Um amor visceral, você entende? Mas quando não temos a mesma clareza e entendimento, nós acabamos casando com pessoas que estão disponíveis ao nosso redor. Até são pessoas legais, sabe? Mas não é um amor de alma, algo visceral. Então, quando se casa com um disponível, que parece ser o par perfeito, é melhor que você nunca cruze com o seu amor de alma. Porque nesse momento, independente do resultado final, se você viveu, se deu certo ou não, será avassalador. E se não puder ser vivido, então vai deixar marcas.
Mas quando não há esse encontro tão poderoso, se vive muito bem com o amor conveniente. Eu diria que até o último dia da vida. Como dizem, aquele amor calmo, aquele amor passivo. Eu acredito nesse amor também. Eu não estou condenando, estou apenas tentando te explicar. E espero que você consiga entender. O caos se instala quando Heathcliff retorna anos depois, rico e poderoso, decidido a recuperar a sua amada, mas a encontra casada e grávida. Catherine, obviamente, não resiste ao ver o seu parceiro de vida inteira retornar. E, na verdade, eu fiquei feliz que ela se permitiu viver esse amor de alma, que, apesar de difícil, é muito satisfatório para quem pode viver. São momentos com sentimentos inexplicáveis. E a vida é muito curta, e no caso dela, ela nem sabia como. Aqui só vale o que podemos viver, e ter a oportunidade de viver isso não é para todos. Contudo, o preço desse amor seria alto demais, porque naquela época, quando uma mulher se divorciava, ela perdia o direito dos filhos, e isso custaria a perda da guarda do filho de Catherine. E por isso, ela escolhe ficar com o marido e dispensar o amado. Heathcliff compra a antiga casa da família de Catherine, afinal era ali que ele tinha suas raízes e se sentia em casa. E ele chega a dizer que aceitaria o filho dela, mas o dilema era de Catherine. Deixar a criança crescer sob a sombra da traição e do abandono materno seria um fardo muito pesado para a própria criança. Ferido e imaturo, Heathcliff decide castigá-la através da manipulação. E aqui devemos lembrar que toda vez que nós tomamos uma decisão, por mais que se refira à nossa vida, ela reflete na vida de muitas pessoas à nossa volta. E quando Heathcliff toma uma decisão novamente tomado pela raiva e pela dor, ele não pensa em ninguém à sua volta. Você pode fazer uma escolha, mas não pode controlar a reação das partes envolvidas. E muitas vezes os danos são irreversíveis, como foi no caso deles. E então ele seduz a Isabela, a irmã de Edgar. E, no entanto, eu preciso deixar bem claro: ele não a engana, ele não veste uma máscara para conquistá-la, ele é verdadeiro. E, pelo seu perfil, ele não enganaria ninguém. Ele age de forma dissimulada. Ele avisa explicitamente a jovem que nunca a amará, que a tratará mal e que tudo que Catherine dizia sobre sua crueldade era verdade. Isabela aceita os termos e foge com ele. Mais uma vez, Heathcliff age por impulso, sem pensar que as nossas escolhas arrastam todos ao redor. Ao ver seu amado com outra, Catherine adoece. E, repetindo o padrão da infância, ninguém valida o seu sofrimento. Todos acham que o seu estado é frescura, é pirraça, inclusive a Nellie. Enquanto todos tentam protegê-la das loucuras de Heathcliff, o excesso de controle acaba sufocando. E o corpo de Catherine não aguenta a pressão e ela acaba tendo complicações graves na gestação, o que leva à morte. Isso nos lembra muito aquelas pessoas que, por terem passado por traumas e sobrevivido, acham que os outros têm a obrigação de sacudir a poeira e andar para frente, invalidando a dor alheia. Quantas vezes você mesmo já disse para alguém que, se fosse você no lugar dela, não estaria sofrendo? E invalidou ou menosprezou o sofrimento alheio, porque já viu pessoas passarem por coisas piores e não sofreram tanto. Isso é quase um crime contra o outro. Com essa história, aprendemos que precisamos manter a calma e esperar o momento certo para ter conversas francas. Se Heathcliff não tivesse partido tão impulsivamente naquela noite, teria descoberto que Catherine se arrependeu no dia seguinte e, por causa de um dia de orgulho, ele arruinou tudo. Se eles tivessem sido fiéis à promessa de infância de ficarem juntos até o fim, teriam evitado essa tragédia. E às vezes, junto até o fim, é entender o outro e permitir que ele faça suas próprias escolhas, e que nem sempre vai ser momentaneamente aquilo que queremos ou que nos beneficia diretamente. Mas eu te garanto que o tempo coloca todas as coisas no lugar, e o que tem que ser tem força, e mesmo que você não queira, te encontra em algum momento da sua vida. Isso fica muito claro quando nós assistimos ao filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Se você não assistiu, assista. Esse filme é fantástico, que você vai entender. No final, a Nellie sente culpa, mas Catherine a perdoa, porque sabe que ela agiu com boas intenções. E sejamos sinceras, no lugar de Nellie, vendo Heathcliff cometer todas as atrocidades com Isabella, sem saber que era em comum acordo, você pensaria: imagina o que ele não pode fazer com Catherine grávida de outro homem. Eu acredito que, sob a pressão daquela época, teríamos eu e você
você, feito mesmo. Catherine não morreu romanticamente de amor, ela morreu de uma infecção médica. O marido queria protegê-la, Nellie queria salvá-la, e com razão, mas Heathcliff queria revidar. No fim, todos erraram tentando acertar. Dois corações que se amavam com um amor de alma foram destruídos pelo orgulho e pela soberba. A trama nos deixa um alerta estritamente atual. Um ato impensado, uma birra, uma palavra dura ou uma decisão tomada de cabeça quente pode mudar o curso da vida de toda uma família para sempre. Que possamos analisar nossas atitudes diárias e medir as consequências delas. Apesar de todas as críticas e polêmicas que cercaram a produção antes mesmo da sua estreia, principalmente pela liberdade criativa tomadas em relação ao livro, o filme se provou um estrondoso recorde de bilheteria mundial. Isso nos mostra que, do ponto de vista cinematográfico, a direção fez uma escolha estritamente comercial e acertou o alvo. Dirigido por Emerald Fennell, conhecida por Bela Vingança e Saltburn, essa nova versão de O Morro dos Ventos Vivantes estreou nos cinemas em 13 de fevereiro de 2026 pela Warner Bros. Estrelado por Margot Robbie como Catherine e Jacob Elordi como Heathcliff. O longa contou com um orçamento expressivo de 80 milhões de dólares e alcançou uma arrecadação global de 242 milhões de dólares, consolidando-se como a sétima maior bilheteria do ano. A proposta de Fennell para essa releitura da clássica obra de 1847 de Emily Brontë foi a de recriar a sensação de uma adolescente lendo esse livro pela primeira vez. Uma abordagem que imprimiu uma enorme intensidade e vulnerabilidade na tela, gerando uma recepção mista entre os críticos, mas provocando um impacto emocional inegável no grande público. Se a produção tivesse optado por uma fidelidade cega e visceral à obra original de Emily Brontë, talvez o impacto com o grande público não teria sido o mesmo. Afinal, querendo ou não, nós vivemos em uma sociedade que tende a consumir e a se encantar mais facilmente por casais que transbordam química e estética visual na tela. A direção soube envelopar uma história e transformá-la em um produto altamente magnético para o cinema de massa. O filme cumpriu perfeitamente o seu propósito. Pegou uma narrativa genial e complexa e a tornou irresistível. Visualmente, o longa é uma obra-prima. A fotografia consegue traduzir perfeitamente o contraste da história. A imensidão fria, cinzenta e isolada de Yorkshire, que reflete a solidão e a miséria dos personagens, contrapondo-se com a iluminação mais quente e sofisticada dos momentos de riqueza ou de falsa segurança. O figurino, assinado com maestria, funciona como uma extensão psicológica dos personagens, mostrando a evolução da crueza e do abandono da infância até a rigidez e a opulência da vida adulta. Outro elemento arrebatador é a trilha sonora. A música do filme mexe tanto com o público que se tornou uma marca registrada. As pessoas saem do cinema querendo encontrar e reviver aquelas melodias, que traduzem perfeitamente a urgência e a dor desse amor. Um romance que marcou gerações. No fim das contas, a resposta do público é o termômetro real. As mensagens que eu recebo com frequência são categóricas. Apesar de todas as críticas, eu amo esse filme. É uma produção que marcou a história pessoal de muitos espectadores. Depois de assistir a intensidade desse elo entre Catherine e Heathcliff, fica até difícil para o público aceitar qualquer outro casal cinematográfico tradicional. É o triunfo do cinema que emociona, que divide opiniões, mas que, acima de tudo, se recusa a ser esquecido. E como eu sempre faço, se pudéssemos tirar as cartas para a história de Catherine Heathcliff, três arcanos maiores saltariam do baralho para explicar como uma única escolha mudou o curso de tudo. A primeira carta seria os enamorados, a carta da escolha. Ao contrário do que muita gente pensa, essa carta não fala só de amor romântico, ela fala sobre livre-arbítrio e bifurcações. Catherine se viu exatamente na energia dessa carta. O caminho do coração, Heathcliff, versus o caminho da razão e da segurança material, Edgar.
O tarô nos ensina que toda escolha tem um preço. Catherine tentou barganhar com o destino, escolhendo um caminho e querendo manter o outro por perto. O resultado? A energia da carta se corrompeu, mostrando que tentar agradar a todos faliu o próprio coração. A segunda carta é a do diabo, a obsessão e as amarras do trauma. No tarô, essa carta representa as paixões avassaladoras e as correntes invisíveis que nos ligam ao passado. Não se trata de maldade ou de Heathcliff voltar por vingança. Longe disso. Ele voltou próspero, com desejo legítimo de recuperar o seu espaço, comprar a casa onde ele fincou as suas raízes e reconquistar o amor da sua vida. O problema é que o diabo, aqui, aparece nas amarras do destino e na dor do desencontro. Ao encontrar Catherine, casada e grávida, o chão dele some de novo, e a energia da carta se manifesta na obsessão dolorosa, no sofrimento de estarem tão perto e ao mesmo tempo impedidos de viver esse amor, o que acaba gerando atitudes desesperadas e impulsivas de ambos os lados para tentar reter um ao outro. A terceira carta seria a Torre, a ruína inevitável. Essa é a carta do momento exato em que Heathcliff ouve a conversa atrás da porta e foge. A torre representa aquele teto que desaba na nossa cabeça, quando a estrutura é construída sobre bases falsas, como o silêncio, a falta do diálogo franco e os segredos. Por causa de um único dia, de uma única palavra ouvida pela metade, a torre deles caiu. E o impacto dessa queda foi tão violento que causou uma infecção generalizada no destino de todo mundo, levando à morte física de Catherine e à morte em vida de Heathcliff. O tarô nos mostra que o amor deles era uma força da natureza, mas faltou a temperança e a sabedoria para entender que o destino não é o que acontece com a gente, mas sim o que a gente faz com o que acontece. Uma única decisão impulsiva transformou o que poderia ser uma cura em uma ruína completa. E com essa reflexão, nós fechamos a nossa análise de hoje do Morro dos Ventos Vivante. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrar, eu quero tirar um momento para agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês. O carinho que eu tenho recebido aqui tem sido simplesmente emocionante. Ver os nossos vídeos alcançando visualizações, curtidas e principalmente ver o comentário de vocês compartilhando suas próprias percepções é o que faz todo esse trabalho valer a pena. Cada roteiro é preparado com muita dedicação e amor pela literatura. E ver que vocês estão gostando me deixa feliz demais. Meu muito, muito obrigado por estarem aqui comigo nessa jornada. Hoje nós desvendamos os mistérios de Catherine e Heathcliff, mas a nossa maratona literária não para por aqui. Amanhã sai o terceiro vídeo da nossa série especial e nós vamos mergulhar na mente, nos desejos de outra personagem fascinante, Madame Bovary. Então, se você não quer perder nada, já deixa a sua curtida, compartilhe esse vídeo com quem ama um bom clássico e me segue para acompanhar o próximo capítulo de amanhã. Eu sou Luna Banks, lendo para você histórias que iluminam. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! It's a breaking of my